Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo é especificamente para passar os jogos da segunda rodada da Copa Mundial de Clubes. Vamos lá? Já tem um vídeo aqui passando todos os grupos de A a H, beleza? Da Copa Mundial de Clubes. Esse vídeo aqui eu vou passar os jogos. Não vou falar os grupos, tal jogo é pelo grupo A, tal jogo é pelo grupo B. Não, vou passar os jogos, porque aqui no canal já temos um vídeo especificamente falando os grupos da Copa Mundial de Clubes, beleza, gente? Então, para não ficar repetitivo, né? Vamos lá, gente. Primeiro jogo que eu vou citar, abrindo a segunda rodada da Copa Mundial de Clubes, é Palmeiras e Al Ahly do Egito. Nessa quinta-feira, dia 19 de junho, a 1h da tarde. Beleza? Segunda rodada, Copa Mundial de Clubes. Vamos lá, gente. Nessa quinta-feira, 7h da noite, vamos ter Atlético de Madrid e Seattle Sounders. 7h da noite, nessa quinta-feira, Copa Mundial de Clubes. Vamos lá, gente. Outro jogo, né? Pela segunda rodada da Copa Mundial de Clubes. Vai acontecer também às 4h da tarde, nessa quinta-feira. Porto de Portugal contra o Inter Miami dos Estados Unidos. 4h da tarde, nessa quinta-feira, Copa Mundial de Clubes, segunda rodada. Vamos lá, gente. Sexta-feira, 20 de junho, segunda rodada, Copa Mundial de Clubes, às 3h da tarde. É o horário que está indicando aqui. Chelsea da Inglaterra e Flamengo do Brasil, né? Sexta-feira, 3h da tarde. Repito, é o horário que pesquisando apareceu para mim. Se for diferente desse horário aqui, depois eu posso vir e corrigir, gente. Mas, a princípio, é esse o horário. Chelsea e Flamengo, sexta-feira, 20 de junho, 3h da tarde, segunda rodada da Copa Mundial de Clubes. Esperance da Tunísia contra o Los Angeles FC. Bom, esse jogo vai acontecer às 7h da noite, na próxima sexta-feira, 20 de junho, Copa Mundial de Clubes. Às 10h da noite, na próxima sexta-feira, 20 de junho, Bayern de Munique contra o Boca Juniors, da Argentina. 10h da noite, na próxima sexta-feira, dia 20 de junho. Detalhe, esse jogo aqui já foi uma final de Mundial de Clubes no antigo formato, né? Vamos lá. Vamos lá, gente. 10h da noite, nessa quinta-feira, PSG contra o Botafogo. Beleza? PSG e Botafogo, 10h da noite, nessa quinta-feira, Copa Mundial de Clubes, segunda rodada. Vamos lá, gente. Próxima sexta-feira, dia 20 de junho, vamos ter a 1h da tarde, Benfica de Portugal contra o Auckland City da Oceania. Esse jogo, próxima sexta-feira, dia 20 de junho, 1h da tarde, Copa Mundial de Clubes. Vamos lá, gente. Sábado, dia 21 de junho, vamos ter a 1h da tarde, Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns. Beleza? Copa Mundial de Clubes, 1h da tarde, no próximo dia 21 de junho, próximo sábado. Beleza? Vamos lá, gente. 4h da tarde, no próximo sábado, dia 21 de junho, vamos ter Urawa Red Diamonds contra
a Inter de Milão, ou o Inter de Milão, né? Inter de Milão e Urawa Red Diamonds, próximo sábado, 4 horas da tarde, Copa Mundial de Clubes. Vamos lá, gente. Próximo sábado, 7 horas da noite, dia 21 de junho, né? Copa Mundial de Clubes, Fluminense e Ilsan Hyundai. Próximo sábado, 7 horas da noite, Copa Mundial de Clubes. 10 horas da noite, gente, no próximo sábado, vamos ter River Plate da Argentina contra o Monterrey do México. 10 horas da noite, próximo sábado, Copa Mundial de Clubes. Segunda rodada. Vamos lá, gente. Domingo, dia 22 de junho, vamos ter a 1 hora da tarde, pela segunda rodada da Copa Mundial de Clubes, o Wydad Casablanca contra a Juventus da Itália. 1 hora da tarde, próximo domingo, 22 de junho, Copa Mundial de Clubes. Vamos lá, gente. Domingo, 22 de junho, segunda rodada, Copa Mundial de Clubes. Real Madrid e Pachuca. Bom, esse jogo aqui, que também já foi, né, uma final de Mundial de Clubes, vai acontecer, repito, no próximo domingo, dia 22 de junho, Copa Mundial de Clubes, 4 horas da tarde. O horário desse jogo aqui, beleza? Vamos embora. Vamos lá, gente. Domingo, 22 de junho, 7 horas da noite, o Al Hilal da Arábia Saudita vai encarar o Red Bull Salzburg da Áustria. 7 horas da noite, no próximo domingo, 22 de junho, Copa Mundial de Clubes. Fechando, gente, a segunda rodada da Copa Mundial de Clubes, beleza? Domingo, dia 22 de junho, 10 horas da noite, Manchester City, da Inglaterra, contra o Al Ain, dos Emirados Árabes. E nesse vídeo, eu mais uma vez vou citar isso, gente. O nome, porque existe de fato o Al Ahly dos Emirados Árabes e existe o Al Ain dos Emirados Árabes. No vídeo, lá quando eu passo os confrontos pela primeira rodada da Copa Mundial de Clubes, eu cito, por exemplo, um jogo da primeira rodada, né, que é a Juventus contra o Al Ahly dos Emirados Árabes. E não, a Juventus enfrentaria o Al Ain. Então, portanto, esse jogo, válido pela segunda rodada da Copa Mundial de Clubes, no próximo domingo, 22 de junho, às 10 horas da noite, é Manchester City da Inglaterra contra o Al Ain dos Emirados Árabes, beleza? Esse jogo aqui encerra a segunda rodada da Copa Mundial de Clubes 2025. E é isso, galera. Peço o like dos amigos e, lógico, quando acabar lá pro domingo, quando estiver perto de acabar, né, a segunda rodada da Copa Mundial de Clubes, eu venho aqui no canal para passar a terceira rodada da Copa Mundial de Clubes, que terá um formato diferente, mas lá eu explico, beleza? Mas é isso, gente. Segunda rodada da Copa Mundial de Clubes, toda aí, beleza? Mais uma vez peço like e valeu! Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo aqui pode ser que fique junto com o vídeo dos jogos da segunda rodada da Copa Mundial de Clubes, ou pode ser que saia separado, beleza? Em 2 vídeos diferentes no canal. Mas vamos lá para os resultados aqui dos jogos dessa quarta-feira pela primeira rodada da Copa Mundial de Clubes, né? O último dia da primeira rodada da Copa Mundial de Clubes.
Bom, gente, vamos lá. O Al Ain dos Emirados Árabes perdeu por 5-0 para a Juventus. O Red Bull Salzburg da Áustria venceu aqui por 2-1 o Pachuca do México. O Real Madrid empatou com o Al Hilal da Arábia Saudita por 1-1. E o Wydad Casablanca do Marrocos perdeu para o Manchester City da Inglaterra por 2-0. Beleza? Foram os resultados desta quarta-feira pela primeira rodada da Copa Mundial de Clubes. Bom, hoje não vai ter uma análise aprofundada, gente, né? Mas dá para dizer o seguinte: a Juventus jogou muito bem contra o Al Ain e soube colocar essa goleada aí de 5-0. A segunda maior goleada até agora da Copa Mundial de Clubes, apenas atrás de Bayern de Munique e Auckland City. Bom, no jogo Red Bull Salzburg e Pachuca, bom jogo mesmo. O Red Bull Salzburg venceu já no final do jogo por 2-1, com um gol do centroavante Onisivo, beleza? Marcando pro Red Bull Salzburg, né? Mas bom jogo, se vê mesmo. Real Madrid e Al Hilal, um tempo para cada. O Al Hilal foi melhor no primeiro tempo, poderia ter metido uns 2 ou 3 no Real Madrid. E no segundo tempo, o Real Madrid foi melhor do que o Al Hilal, meteu uma bola na trave. O goleiro do Al Hilal fez boas defesas. Então, o justo, de fato, seria um empate com um tempo para cada. E foi isso que aconteceu, né? Não sei se falei, o Manchester City contra o Wydad Casablanca. Bom, o Manchester City venceu. Jogou o suficiente para vencer, não deu espetáculo, nada perto disso, mas jogou o suficiente para vencer o jogo dele, né? Bom, vamos lá, gente. Antes de sair do Mundial de Clubes, né? Deixa eu só passar mais um detalhe. No jogo do Real Madrid contra o Al Hilal, o jogador... Vamos dar uma olhadinha no nome dele aqui, rapaz. Acho que foi o Valverde, foi cobrar o pênalti. Teve um pênalti para o Real Madrid no final do jogo. O Valverde, se muito me engano, foi cobrar e o goleiro Bono do Al Hilal defendeu tanto a cobrança quanto o rebote. Beleza? Classificação, gente, do grupo G, o grupo do Manchester City. A Juventus é a líder com 3 pontos, saldo de 5 gols. O Manchester City tem 3 pontos, é o segundo colocado, saldo de 2 gols. O terceiro colocado do grupo aqui é o Wydad Casablanca, com 0 pontos conquistados, mais 2 gols negativos. E o lanterna do grupo é o Al Ain dos Emirados Árabes, com 0 ponto, mas 5 gols tomados. Então, essa é a classificação do grupo G da Copa Mundial de Clubes. Classificação do grupo H, como é que ficou? O Red Bull Salzburg, da Áustria, é o líder com 3 pontos. Em segundo ali, pelo que eu entendi, o Al Hilal, nos cartões, com 1 ponto. Em terceiro, o Real Madrid, com 1 ponto. E em quarto, o Pachuca, com 0 ponto conquistado. Então essa é a classificação do grupo H da Copa Mundial de Clubes. Partindo para outros resultados por outras competições. Copa Espírito Santo, gente, aqui. O Linhares perdeu por 3-1 para o Capixaba, beleza? Copa Espírito Santo. Bom, aqui também América Mineiro 2, Juventude 0, Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos lá, gente, mais um resultado aqui pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Santos 4, Fortaleza 0. São Paulo 3, Atlético Paranaense 2. Aqui também Campeonato Brasileiro Sub-20. 2 resultados aqui pelo Campeonato Brasileiro Feminino, primeira divisão. Palmeiras 5, Sport Recife 1. Corinthians 4, Cruzeiro 2. Aqui Campeonato Brasileiro Feminino, primeira divisão. Vamos lá, gente, para fechar aqui resultados. O Atlético Monte Azul venceu o Araçatuba
por 1-0 Copa Paulista. Aqui também. Vamos agora para o Mercadão da Bola. Bom, gente, depois eu vou trazer um vídeo falando notícias para valer do Mercadão da Bola, tá? A princípio, eu só vou trazer essa notícia aqui que tem a ver com o Mundial de Clubes, né? Essas 3 notícias, para ser bem exato. O jogador ucraniano Mudryk, que pertence ao Chelsea, foi pego no doping. E ele pode vir a ser suspenso do futebol por 4 anos. Beleza? Ainda falando agora diretamente sobre o Mundial de Clubes, jogadores suspensos ainda podem jogar a competição, mas só se os times chegarem até a semifinal da atual Copa do Mundo de Clubes, beleza? O que eu quero dizer com isso? O jogador italiano Belotti, se não me engano é Andrea Belotti, o nome dele, atacante do Benfica, pela expulsão no jogo contra o Boca Juniors, da maneira como foi, ele está suspenso por 4 partidas. Beleza, gente? Consideraram agressiva, né? A expulsão dele, a atitude dele, né? O jogador Vigal, não é Vidal, é Vigal, do Boca Juniors, que também foi expulso nessa partida. Esse, de fato, foi bem agressivo mesmo. Deu uma pancada no jogador do Benfica. Também foi suspenso por 4 partidas. Isso quer dizer o quê? Boca Juniors e Benfica ainda tem 2 partidas para fazer nessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes, fase de grupo. Se os dois vierem a chegar na semifinal, beleza? Porque essas 4 partidas que eles vão cumprir são essas 2 partidas da fase de grupo. Se Benfica e Boca Juniors avançarem, eles vão ter que cumprir também os jogos das oitavas e das quartas. Como são os jogos únicos, então se Benfica e Boca Juniors vierem a chegar na semifinal da Copa Mundial de Clubes, aí eles vão poder voltar a jogar pelas suas equipes. Beleza, gente? Essa é a informação. Bom, galera, abraço a todos. Até a próxima. Peço o like aí, mais uma vez. E vá!